Fala pessoal, hoje eu quero explicar para vocês um grande esquema que o Trump e os seus tecnocratas lá nos Estados Unidos estão fazendo para dar uma espécie de golpe digital, golpe tecnológico para tomar controle total do governo dos Estados Unidos. Vocês vão entender, tá? E isso aqui tem uma discussão muito legal, muito importante misturada aí, que é sobre como decisões que são vendidas como decisões meramente técnicas podem ensejar decisões políticas. Nós somos o canal Tecnologia Classe, nós falamos sobre tecnologia e o quê? E política, mais a política da classe trabalhadora, beleza? Se vocês curtem o nosso trabalho, considerem nos apoiar, deixar aquele like, deixar o comentário, qualquer ajudinha já nos deixa muito feliz e nos ajuda a continuar fazendo o trabalho que a gente tem feito aqui, tá? Vamos nessa! Então, o nome desse roteirinho aqui é Como o Trump está fazendo um governo paralelo usando web design. É, exatamente, pessoal. Assim, esse roteiro todo, ele é muito baseado no trabalho investigativo de uma youtuber que se chama Dre Dossier, né? O dossier da Dre, eu imagino que a Dre seja ela. Eu vou botar os links dela aqui no roteiro. Vocês podem ver com muito mais detalhes o trabalho que ela está fazendo. Na realidade, eu vou estar comentando isso e fazendo um resumo aqui, né? Pra gente entender mais ou menos o que ela está expondo. Mas, em resumo, por uma ordem executiva, o Donald Trump criou um grupo que está refazendo todos os sistemas do governo dos Estados Unidos, porém, ao invés deles estarem dentro das suas agências corretas, eles estão sob a tutela do órgão executivo, ou seja, sob a tutela do presidente Donald Trump, tá? E o que é interessante, né, o comentário político que eu quero fazer disso, é que hoje os Estados Unidos, eles literalmente são a ditadura da burguesia mais didática nas suas táticas de repressão e nas táticas que eles estão tomando o controle total, né, perseguindo os opositores deles. Talvez aí a gente tenha Israel um pouquinho mais escrachada, um pouquinho mais didática, mas as duas aí, Estados Unidos e Israel, estão pau a pau. E nesse vídeo, o tema, né, é como muitas vezes a tecnologia, decisões técnicas vão ser usadas para, na prática, ignorar ou reescrever o que está escrito na lei. E isso aqui não é um negócio que eu, o comunista de internet, né, está falando. Peter Thiel, um dos grandes empresários, um dos grandes pau no cus, um dos grandes fascistas do século XXI, já explicou isso muito bem. You could actually unilaterally change the world without having to constantly convince people and beg people and plead with people who are never going to agree with you through technological means. And this is where I think technology is this incredible alternative to politics. And you know, there are a number of different technologies we can outline, but the task in this world where politics has become so broken and so dysfunctional is to find a way to escape from it. It's not a way to fix it, it is a way to escape. Nós vamos, inclusive, um dia fazer um vídeo maior sobre esse movimento do Peter Thiel, mas o que ele disse aqui? Por meio da tecnologia, nós não podemos consertar a política, que é tão quebrada e disfuncional. Nós não precisamos ficar pedindo para as pessoas, implorando, por favor, façam as coisas desse jeito. Nós podemos sobrescrever essa, nós podemos passar por cima da política. O Peter Thiel, uma das pessoas, tá, que é um dos fundadores do PayPal, ficou bilionário lá do lado do Elon Musk, aquela foto do Elon Musk que ele tá calvo com quase nenhum cabelo antes do transplante, tem o Peter Thiel do lado também, um cara que investe dinheiro em basicamente todas as campanhas políticas de direita e extrema-direita nos Estados Unidos, tem envolvimento com a política da direita no mundo inteiro, tem investimento em todo tipo de startup arrombada, tem investimento na Palantir, tem investimento na Persona, que é a empresa de reconhecimento facial. Esse cara aqui, ele pega e diz assim, ó pessoal, quando a gente usa tecnologia, a gente pode, né, sobrescrever a política, a gente pode sobrescrever as leis. Como é que o Donald Trump está tentando fazer isso nos Estados Unidos? Então, como eu disse, eu vou deixar os links aqui da Dre, a investigação inteira dela. Tem 2 vídeos, um deles é, eu achei um site secreto, vote.gov, e está registrado sob a Casa Branca. O segundo é, o Trump construiu um novo site, passaporte.gov, né, que é o site que emite os passaportes lá nos Estados Unidos, e ela também tem um texto no site dela explicando isso, né, a investigação em texto, e finalmente saiu na mídia tradicional. Eu tava achando estranho porque, assim, a investigação dela é muito detalhada e muito boa, o que ela encontrou, e demorou um bom mês, tá, pessoal? Já tem quase um mês isso aqui, eu também tava pesquisando para fazer o vídeo baseado nisso, para sair em algum tipo de veículo e algum veículo jornalístico corroborar isso. O The Guardian fez uma matéria basicamente citando o trabalho dela e corroborando várias das pesquisas que ela fez, beleza? O que ela descobriu? Eu vou resumir aqui para vocês.
A investigação dela começa num site que é o trumprx.gov, que é um site de compra de remédios. É tipo um site para as pessoas acessarem os remédios com subsídio e tal, tipo uma farmácia popular lá dos Estados Unidos, um negócio que o governo do Trump tá fazendo para as pessoas terem acesso a esse tipo de remédio, né, acesso à saúde. E como ele não é personalista em nenhum nível, né, ele chamou o site de Trump. O site de que tu vai lá para pegar os remédios é o site do Trump. Ela, investigando esse site, descobriu uns scripts do PostHog. Nós já falamos do PostHog aqui no canal, né? É uma coisa que desenvolvedores geralmente usam para fazer monitoramento dos seus próprios sites. Então, para pegar assim, quais os usuários estão visitando, de onde que eles vêm, o que eles estão clicando dentro do site, quais são os dados do navegador. É uma coisa que geralmente os desenvolvedores dos sites usam para coletar dados do público, fazer análise, né? Entender o público que está acessando seu site. O que ela achou estranho com relação a isso, né? Não é o fato de usar uma ferramenta dessa. Isso é uma ferramenta normal que sites de empresa geralmente vão usar. Mas quando é um site do governo, ele precisa dizer assim, né? Nós coletamos tais dados e isso precisa estar na política de privacidade bem claro. Isso não estava na política de privacidade, né? Aí ela começou a ver quais são todos os outros sites do governo que tem esse tipo de monitoramento dos dados. E daí ela descobriu que também tinha outros tipos de scripts, né, outras componentes dentro dos sites que estavam coletando dados para outros lugares. E daí ela descobriu que um desses que coletava alguns desses dados, ele levava até um site que é do National Design Studio. O que é o National Design Studio? Ele é um novo órgão que o governo Trump 2 agora criou por uma executive order, né? Aqueles papéis lá que o Trump assina, que eles faziam aquele showzinho lá, que eles só trazem uma pastinha e o Trump diz assim, Donald Trump, tá aprovado, né? É um negócio que não passa por Congresso, não passa por Senado, ele só aprova uma coisa. E ele é um órgão que ele serve para modernize government experiences through design and engineering. Ele vai modernizar as experiências do governo pelo design e engenharia. E long story short, pessoal, né, resumindo aqui para vocês, eles são basicamente o DOGE, tá? 2, aquela agência que o Elon Musk estava fazendo, que também era uma espécie de secretaria que o Trump criou para uma ordem executiva, que a moral deles era trazer um pessoal para tentar fazer o redesign de ferramentas do governo, botar eles para reformular as ferramentas e tal. Inclusive, algumas pessoas são as mesmas, estavam no DOGE e estão nesse National Design Studio. E se vocês lembram, a problemática que o DOGE teve é que os caras estavam acessando sem ter, digamos assim, a permissão, sem ser servidor público, sem ter os ritos e o cuidado necessário, os dados de diversas agências do governo, que, de novo, eles não eram daquelas agências, isso era uma secretaria que estava sob a presidência ali e eles estavam se metendo, né, na vida de todo mundo. Isso deu investigação, isso deu uma grande problemática. Nós trouxemos alguns vídeos no canal com relação a isso. E daí, inclusive, acabou com o Elon Musk dizendo, foda-se essa coisa de governo aí, eu vou, né, fazer a IPO da minha empresa, roubar dinheiro dos otários. Inclusive, veja o vídeo aqui do IPO da empresa do Elon Musk que nós fizemos no canal. E um dos caras que estava no DOGE e tá nesse National Design Studio é o tal do Joe Gebbia, que é um dos fundadores do Airbnb. Só que ele, né, entrou agora para uma agência do governo para tentar melhorar o país, porque ele é um cara que ele é muito altruísta, tá ligado? É por isso que ele pega e ele sai do setor privado e vai pro setor público. E daí descobrindo isso, que tinha vários desses sites que eles foram feitos por essa agência de design do governo dos Estados Unidos e que eles estavam coletando esses dados com muito pouca ou nenhuma transparência, ela começou a, né, tentar mapear esses sites e entender quais deles existiam. E uma das coisas que ela descobriu é que tu pode ir no registro dos certificados para os domínios. Nós falamos, inclusive, recentemente sobre certificados, e ela procurou lá nos certificados Let's Encrypt que eles estavam botando para fazer o cadeadinho em cada um desses sites, tem o registro público, né, de todos que são emitidos. E ela descobriu que tinha uma penca de sites de teste, de desenvolvimento que essa agência estava fazendo, e eles estavam todos dentro, né, do guarda-chuva dessa agência aí nova, dessa secretaria nova que o Trump criou, só que eles eram sites, eu vou mostrar uma lista aqui para vocês. Isso aqui é um sitezinho que foi feito baseado na pesquisa dela, tá? Então tem o Trump RX, tinha esse realfood.gov, que é um site do ministro da saúde deles lá, que é para incentivar as pessoas a comerem melhor. Tem esse 250.gov, que vai ser do aniversário da liberdade, 250 anos dele. Tem merrychristmas.gov, que é para vocês dizerem Feliz Natal e não Feliz feriados, festas, não sei o que, porque é da guerra contra o Natal. Só que daí tem alguns outros sites, tem esse NASA Force, que é uma coisa meio estranha, tem esse Tech Force, tem esse Transparency.gov, tem esse Retire.gov, que deve ser
aposentadoria, e tem esse aqui que tá escondido pela minha tela, ó, vote.gov, tá? O que é estranho disso, tá, pessoal? Vários desses sites não deveriam, de novo, estar sob o executivo, tá? Sob a tutela da Casa Branca, do Donald Trump. E, principalmente, os sites que têm a ver com as eleições, vote.gov, os sites que têm a ver com transparência do governo, os sites que têm a ver com agências do governo, isso aqui tem um cheirinho de que eles estão tentando fazer isso que a gente está dizendo para vocês. Colocar parte da infraestrutura tecnológica do governo dos Estados Unidos longe de leis de transparência, longe de servidores públicos de carreira, pessoas que, né, talvez que não estejam totalmente cooptadas pelo partido do Donald Trump, pelo projeto político do Donald Trump. Tem o cheirinho de que eles estão tentando fazer isso. E para quem anda acompanhando para como é que tá a ditadura burguesa nos Estados Unidos, basicamente o Supremo Tribunal deles disse assim, olha, quando o presidente faz uma coisa não é crime, tá ligado? Basicamente o que o Nixon falou um tempão atrás lá hoje é verdade, porque o Supremo Tribunal, que tem uma maioria de aliados do Trump lá, basicamente disse, olha, se o presidente fizer um treco e for crime, não é crime porque o presidente meio que pode fazer qualquer coisa. E esse esquema todo que eles estão montando, e que se não fosse essa youtuber ir atrás das chamadas de API que os sites deles faziam, os sites jornalísticos não teriam nem descoberto isso, é que parece que eles estão fazendo uma tentativa de um golpe tecnológico onde eles vão simplesmente fazer uma mudança do DNS, tá ligado? Os domínios dos sites do governo que existem hoje, que eles dizem lá, é um site do governo dos Estados Unidos, transparência, privacidade aqui, e eles estão hospedados dentro das agências, né? Eles são controlados pelas agências que têm servidores públicos, tem pessoas, né, que ficaram a carreira lá construindo isso, eles mudam o DNS, né, mudam para onde está apontando, e agora tu tem todos esses sites que eles foram criados por uma secretaria, umas pessoas aleatórias que não são contratados, que não são aprovados por Senado, por Congresso e tal, essas pessoas controlam esses sites, essas pessoas são aliados do Trump. E daí isso que é engraçado, porque se eles fizerem isso, tá, ou se o plano deles era fazer alguma coisa nesse nível, que nem eu disse, o governo do Trump é o mais didático de todos, porque daí acaba rapidinho a farsa do país mais democrático do mundo, tá ligado? Pedro Doria ia ficar, meu Deus, onde está a maior democracia do mundo? Sérgio Moro ia dizer, mas as instituições dos Estados Unidos não estão funcionando. E eu boto muita fé que era exatamente isso que eles estão pensando, porque é basicamente o que o Doge do Elon Musk estava fazendo, tá? Eles foram acusados, que nem eu disse, de copiar dados governamentais, fazer o cruzamento de dados entre diferentes bases, pessoas que, de novo, não eram servidores públicos, não trabalhavam no governo, eram pessoas da iniciativa privada, amigo do Elon Musk, um cara, inclusive, que o apelido dele era Big Balls, né? Grandes Bolas era o nome do cara, e, que nem eu disse, deu problema, deu investigação nessa coisa, eu acho que deu menos prisões e menos pessoas se fudendo do que deveria ter acontecido, mas aconteceu lá, e famosamente também, né, eles prometeram reescrever o código COBOL inteiro da Previdência dos Estados Unidos em Java, e disseram que isso ia acabar em alguns meses, né, então, enfim, talvez se eles não tivessem mexido com o COBOL e pensado que ia ser fácil, eles ainda estariam aí, mas, né, foi forte demais para eles. Mas, assim, em conclusão, tá, pessoal? Isso aqui é extremamente importante da gente entender, porque os Estados Unidos e o mundo, eles vivem um momento de crise política, um momento de crise econômica, um momento de crise da legitimidade da democracia burguesa, que eu sempre falo para vocês, é um teatrinho. Não existe realmente democracia lá nos Estados Unidos. Não existem as supostas liberdades que o povo lá tem. E eu digo que elas são supostas por quê? Porque o real controle da economia e o real controle da política, ele nunca está em jogo. Nunca vai se chegar a um ponto que o povo realmente vai ter o controle da política, o controle da economia. Não existe como votar contra o capitalismo de dentro do capitalismo. A gente pode falar, mas quando a gente fala demais e a gente começa a ameaçar isso, principalmente quem tá lá no centro do Império dos Estados Unidos, essas pessoas rapidamente são silenciadas. Só que esse tipo de coisa, ele só fica mais claro em momentos como esse, momentos que o Trump, que nem eu disse, o ditador pedófilo mais didático de todos, talvez junto com o Netanyahu lá em Israel, ele diz assim, olha, o poder de verdade é feito pelas armas, é feito pelos conchavos políticos, é feito, né, pelas alianças políticas, é feito pelos sistemas que nós controlamos. Então, se nós controlamos esses sistemas e se ninguém vai me impedir, porque a lei no papel, né, assim, meu Deus, o Trump está quebrando os ritos, ele está interferindo em outros órgãos do governo. Se ninguém impedir ele de fazer isso, se ele não for preso, né, se o pessoal que tem as armas está junto com ele, é isso que eles vão fazer. E o Trump já notou isso há bastante tempo. No governo 2 deles, ele está tirando a máscara da farsa do teatrinho e tal.
basicamente não tem barreira legal para barrar o projeto do Trump lá. Vai ter uma barreira que talvez, né, parte da sociedade se organize, partes dos conchavos deles não queiram fazer conchavo e derrubem ele, mas o plano deles é fazer isso. E é extremamente interessante como a tecnologia ela aparece aqui, construindo essa estrutura de poder paralela, que é a estrutura de poder que o Trump quer usar. E tudo isso é mostrado como o quê? Como uma burocracia estatal, mas também uma solução técnica, um design bonito. O National Design Studio, ele parece uma startup cringe da década de 2010, sabe? Eles têm aqueles sites que é uma landing page com uma fotinho e tal, com um texto motivacional, esse tipo de coisa, mas, né, eles se vendem como essa solução técnica, assim, apenas os melhores profissionais fazendo os melhores sites, os melhores sistemas. E isso serve, né, para quem é trouxa e para quem é mal intencionado, como o pessoal que tá fechado lá com o Trump, a burguesia que tá fechada com o Trump, para justificar uma tomada do aparato estatal à força mesmo, né? A tecnologia usada para tomar esse aparato à força, que nem o Peter Thiel explicou ali. Então, enfim, esse é o esquema, tá, pessoal? Que nem eu falei para vocês, eu acho meio chocante que tem pouca gente falando sobre isso. A Dre, do canal dela, já tinha feito há um tempo atrás uns outros vídeos também levantando uma suspeita sobre o fato de que aquele salão de festas que o Trump disse que ele tá construindo e que daí primeiro ele disse que ia gastar 100 milhões, aí depois virou 200 milhões, agora já tá em 400 milhões, provavelmente é uma espécie, né, de bunker militar, algumas pessoas acham que ele vai botar data centers lá, alguma coisa assim. Eu não sei, consigo corroborar isso aí, mas a menina é braba, porque ela faz umas investigações muito malucas e que nem eu disse, agora, finalmente, alguém da mídia acordou, investigou e disse, não é que é mesmo, os caras estão fazendo um monte de sites que são, né, paralelos aos sites do governo dos Estados Unidos, pra quê? A gente acha que sabe pra quê. É pra eles tomarem a infraestrutura tecnológica, né, passarem por cima das leis que ainda existem nos Estados Unidos e tomarem conta do que eles conseguirem. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham achado legal esse vídeo. Se vocês curtem o trabalho que a gente faz aqui no canal, obviamente, né, nos apoiem, curtam e vamos continuar prestando atenção nisso. Falou!